Depois a gente partiu de uma outra ousadia no Brasil, que era pensar um projeto de longo prazo. A gente nunca pensou como eu falei, como evento. A gente sempre pensou num projeto que teria aí no mínimo 30 anos. A gente tomou por base o que foi feito na Itália. A Itália, durante muito tempo, dominou, como domina ainda, o design dos produtos, e ela fabricava para a França colocar etiqueta, né, e ter o valor agregado em cima da peça. Num determinado momento, eles resolveram abrir o olho para isso e começaram o processo do Made in Italy, que é um sucesso, enfim, como marca e posicionamento, e isso levou 30 anos, né, com muito investimento e muita estratégia de colocação mesmo de marca. Então, a gente partiu desse modelo, imaginando que o Brasil, até por sua dimensão, para mapear todas as questões necessárias para implantar isso, levaria no mínimo 30 anos. A gente está no meio desse processo, mas na época que isso foi pensado, que foi na metade dos anos 90, isso era realmente um palavrão. Pensar em 30 anos, qualquer planejamento, era algo impensável. Então, a cada 6 meses, a gente tinha as pessoas perguntando: vai ter outro? Mas vai ter o próximo? Vai acontecer mesmo? Então, essa visão de longo prazo é um diferencial. O olhar 360 também, porque a gente nunca imaginou só a moda, ou imaginou só a roupa. A gente sempre imaginou que São Paulo Fashion Week era uma plataforma que lança também, porque a moda faz isso, lança conceitos. Então, a gente sempre trabalhou com a ideia da construção de uma cultura de moda. E o que queria dizer isso, construção de uma cultura de moda? Queria dizer que um país como o Brasil precisava entender de onde vinham aquelas criações, quer dizer, como é que aquelas pessoas, aqueles estilistas chegavam a desenvolver aquelas peças ou a ter aquelas ideias. E a gente começou a fazer exposições que a cada edição, com temas, enfim, trabalhando sempre a questão de conhecer o Brasil, saber também das nossas riquezas, mas dos nossos artistas, das artes, enfim, daqui e de fora, para que esse diálogo e esse olhar também fosse educado e começasse realmente a entender melhor o que estava sendo visto. Um resultado disso interessante, quando a gente completou 10 anos, uma jornalista da Globo News veio me perguntar: Graça, você acha que as passarelas estão mais comerciais, as roupas estão mais... ou a gente passou a entender melhor? Porque não tem mais aquelas maluquices. Eu falei: não, acho que vocês começaram a entender mais do que vocês estão vendo na passarela, então ficou mais fácil de entender. Então, além disso, seminários e discussões, sempre partindo da transdisciplinaridade, porque o artista, o criativo, é transdisciplinar, não tem limites, né? O outro ponto é que ele fomenta a economia a partir de uma ideia de convergência, né? Onde todos ganham, você consegue construir uma plataforma de longo prazo e um alicerce melhor. Se a gente estivesse pensando só do ponto de vista da iniciativa privada, que é o nosso caso, a gente talvez quisesse só ter lucro e imaginar um processo que durasse menos tempo. Mas aqui essa convergência demanda um grande trabalho, porque é um trabalho de, a cada dia, ouvir todos os players envolvidos, saber quais são as necessidades, quais são as coisas que precisam mudar, os rumos que precisam ser mudados, e isso é feito em conjunto, e isso traz uma base mais sólida. Bom, ele é um ciclo anual, é um calendário, ele organizou o setor, que antes lançava ao longo do ano, em várias datas, você tinha desfiles espalhados pelo país. Então, com isso, preciso entender que a cadeia é uma cadeia muito longa, ela vem da agricultura até o varejo. Então, a gente tem a necessidade de ter um calendário organizado, isso no Brasil não existia, então a indústria, todos os setores puderam se alinhar a partir disso, e com isso também permitir se pensar em políticas integradas para o setor, que ainda estamos muito distantes de chegar lá, mas, enfim, continua sendo um dos pontos importantes. O impacto aí sobre a cadeia criativa, em termos de profissionais, né, com o número de empregos diretos e indiretos gerados pelo evento, a cada edição. Então, no total, aí, mais de 11 mil pessoas envolvidas, com mais de 55 atividades. A SP Tours fez uma pesquisa, fez agora também,
uma pesquisa onde ela catalogou e chegou a essas 55 categorias, a gente talvez nem soubesse que eram tantas. Bom, e sempre pensando em que a gente está aqui promovendo o Made in Brasil. Né? Bom, aí é um elemento para essa consolidação. Uma plataforma da diversidade criativa brasileira, porque não é só mostrar a roupa, mas também outras criações que acontecem ao longo do evento, na cenografia do evento, na montagem de exposições, enfim, ali a gente consegue mostrar um âmbito bem maior dessa diversidade. Isso também fez com que você tivesse uma necessidade de uma profissionalização maior, então obrigou as empresas a criar empregos melhores, né? E também o consumidor passar a ter também uma exigência maior de padrão de qualidade, não só da roupa, isso que é importante, mas também dos eventos. Quer dizer, quando você chega no evento, ele tem um padrão de qualidade e isso é importante. E a criação de novas profissões que surgiram a partir daí. Isso é um ponto também diferencial, que é trabalhar por essa inserção no cenário global. Desde o início a gente convida jornalistas e compradores e formadores de opinião para virem ao Brasil. A diferença entre você participar de uma feira ou vender o seu produto lá fora é que você, ao trazer aqui, você passa o espírito, né, não só da cidade, mas das pessoas, do povo, e eles passam a entender melhor aquela roupa, melhor de onde vem aquela criação. Então, é importante isso aqui. Depois, a parte de geração de conteúdo, que a gente considera super importante, que é você conseguir, depois desses anos todos, estar em todas as pautas de jornais, televisão, rádio, tanto no econômico, quanto no entretenimento, quanto na questão criativa. Então, ele tem um forte impacto na mídia e isso torna ele mais ainda uma plataforma. Então, a partir dele é possível falar de outras coisas. Então, essa imagem do Brasil, uma imagem diferenciada a partir dele, mostrando que você tem inovação, né, e tem contemporânea. Então, ele é um vetor de valorização da cidade, porque ele acontece não por acaso em São Paulo. E aí eu discordo um pouco do cantar a cidade. Eu acho que, às vezes, o cantar a cidade pode até fazer com que a cidade fique parada, né? Não vá adiante. Eu acho que São Paulo tem eu não sou daqui, então posso falar, sou de vários lugares, mas eu moro aqui há muitos anos, e eu acho que São Paulo tem uma condição que é própria das grandes cidades, das grandes metrópoles, que é exatamente a possibilidade de oportunidades. Quer dizer, é uma cidade que você sente que a qualquer momento você pode acontecer alguma coisa, pode resultar em alguma coisa. Não pelo resultado em si, mas pela conexão mesmo. Então, eu acho que esse é um asset de São Paulo, né? uma qualidade, um atributo da cidade. Então, São Paulo achou que só poderia acontecer aqui. Aqui é uma indústria, aqui é onde está concentrado o mercado financeiro. A cidade tem uma vocação para o design, ela tem uma vocação para a inovação. Então, é uma cidade que acolhe muito bem esse tipo de evento. Bom, é um dos 3 principais eventos da cidade, tem uma coisa de qualificar o espaço urbano, né, valoriza aí o espaço urbano, não só ocupando a Bienal, mas ocupando outras áreas da cidade e fazendo referência a elas, né? E contribui aí economicamente para a cidade e também para posicionar a cidade como uma cidade criativa. Capital da moda mais influente do hemisfério sul, né, posiciona. A outra coisa que é importante é que é uma transformação que se dá em rede. Então, ela pode até começar num núcleo aparentemente menor, mas ela vai tomando outras proporções, porque dali do próprio evento saem diversas conexões que às vezes a gente nem fica sabendo, mas que nasceram a partir dali. Essa transformação em rede.
Aí a coisa do intangível, que para nós é fundamental. Eu brinco que uma palestra, o BNDES organizou um seminário para exatamente falar do valor do intangível, que era um problema muito sério dentro do banco, ainda é. Como é que os grandes bancos, como é que as grandes empresas podem valorar o intangível, quer dizer, a ideia, o conhecimento, a inteligência, aquilo que vai trazer o diferencial, na verdade, para o produto, para o seu fazer. E eu brinquei com o Luciano Coutinho, que na verdade eu era o intangível do intangível ali, né, no meio daquele banco, falando sobre o São Paulo Fashion Week para aqueles economistas. Mas era um passo grande, era o Eduardo Ratfingel, de Mercado de Capitais, batalhando para que isso, uma hora, seja realidade. O intangível é fundamental, acho que a gente caminha, no século XXI, a palavra é essa, é intangível, junto com as incertezas, então acho que a gente vai ter que aprender a lidar com isso. O intercâmbio multicultural e o compartilhamento também são fundamentais, colaboração, né, faz parte disso. E aí, aquilo que eu falei, quer dizer, ela acaba extrapolando em função do impacto que ela tem na mídia e como ela é recebida, acaba sendo uma plataforma para diversas campanhas. Então, a gente é procurado para campanha de saúde, para campanha de social, de responsabilidade social, para campanhas que têm a ver com integração de outros grupos, aqui alguns só que eu citei. E em 2007 a gente disparou a campanha sobre sustentabilidade. Na época falaram, vocês vão falar sobre um palavrão dentro de uma semana de moda, falar sobre sustentabilidade. Mas é exatamente isso, quer dizer, a gente acha que provocar determinados temas que são até complicados, no nosso caso da moda especificamente, é importante para que haja reflexão e para que dali possa começar a haver um processo de mudança. E nós começamos, antes de lançar isso, nós começamos fazendo o dever dentro de casa. A gente refez todo o processo de montagem do evento. As paredes passaram a ser paredes de papelão. Esse é um processo que a gente desenvolveu com uma empresa de embalagens de papelão e que hoje é patenteado, é um processo patenteado. Então, são caixas que viraram paredes e que ganham formatos diferentes a cada edição, mas que envolve um processo que acabou com pregos, cola, uma série de coisas que a gente usava no evento e que trouxe para um nível melhor. Bom, além de biodiesel que a gente usa, os parceiros também se envolveram, buscando novas soluções de luz, de iluminação. Então, houve um ganho para todos. E é a primeira semana de moda carbon free do mundo. A gente planta árvores e tenta aí neutralizar as nossas emissões de carbono. Então, a disseminação de novas ideias, e a gente acredita nisso aqui, na economia criativa, fomentando novos negócios, novas possibilidades. Durante a semana, aí você tem mais de 2.000 showrooms acontecendo na cidade de São Paulo, e é isso que gera esse movimento aí de mais de 2 bilhões de reais em negócios sendo gerados na cidade, só em moda. Então é isso. Aqui alguns das palavras-chave que a gente considera para o nosso processo de construção, mas que muito ligados aí à economia criativa e que a gente usou sempre e usa desde o início. Então, a gente acha que é bom para a economia, bom para a cultura, bom para a cidade, bom para o país.